Oi, gente, eu sou a Helena. Oi, gente, eu sou a Maria. E hoje nós vamos falar sobre o 7 de setembro no podcast com o professor Joab. Roda a vinheta. Hoje nós vamos falar sobre o dia de 7 de setembro, que foi o dia que foi proclamada a independência do Brasil. A gente queria perguntar para o professor o que foi a independência. Então, bom, boa tarde a todos. Vocês estão bem? Sim. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Quero agradecer a todo mundo da equipe. Bom, a gente não consegue responder essa pergunta assim de bate-pronto sem voltar um pouquinho no tempo. Porque, como todo bom professor de história, a gente gosta de se ater aos detalhes, aos fatos, né? Então, 7 de setembro, basicamente, foi a independência do Brasil. Entretanto, aconteceram diversos fatos que nos levam ao famoso 7 de setembro. E aí eu queria saber com relação a tempo, eu posso só falar? Pode. Mas aí, como é uma conversa, qualquer coisa vocês fazem uma intervenção porque é um pouco longo, tá? Eu não quero que fique cansativo. Então eu vou tentar brincar no decorrer, porque tem vários fatos engraçados. Bom, eu acho que a independência do Brasil começa inicialmente com a vinda da família real portuguesa para o Brasil. Pelo menos Pessoalzinho- Napoleão. Isso, exatamente. A galerinha que está aí no 8º ano e está assistindo o podcast, a Maria do 8º, né? Ela vai se lembrar de estudar isso, né? O período joanino. Então Napoleão, como a Helena disse, meteu o louco, tocou o terror lá na Europa e foi atrapalhar quem? O Reino de Portugal. E aí, no final no final de 1807, a família real portuguesa, num acordo com a Inglaterra, acaba mudando a sede do governo lá de Lisboa de Portugal para o Brasil. E foi a primeira vez que isso aconteceu na história. Nunca tinha acontecido até então de uma coroa, né? De um símbolo monárquico vir para uma colônia. Foi a primeira vez que aconteceu isso na história. E aí a família real vem e quando eles chegam no Rio de Janeiro, tudo muda, tudo é alterado. Primeiro porque a cidade não estava preparada para receber tantas pessoas. Então a cidade tinha cerca de 15 mil habitantes e com a corte portuguesa, que foi escoltada pela Inglaterra, chega a mais 15 mil pessoas. Então imagina, lá na sua casa lá com 5 pessoas, vivendo bem, confortavelmente, todo mundo com a sua cama, tranquilo. Imagina, chega mais 5 pessoas. Onde é que as pessoas iam dormir, né? E comida para todo mundo. Então a cidade virou um caos no decorrer ali dos dias. Tiveram que tirar pessoas de suas casas para abrigar a corte. Exatamente, as pessoas perderam as casas para poder abrigar as cortes, enfim. Então foi um caos. E aí, para poder, enfim, não prolongar tanto, o que eu queria dizer para vocês aqui, quando o Brasil, Rio de Janeiro, passa a ser a sede do governo português, algumas coisas mudam. Primeira, o Dom João VI, que era o príncipe regente da época, que veio lá eles chamam período joanino, né, de Portugal, a primeira coisa que ele faz é a abertura dos portos às nações amigas. O que significa isso? Significa que agora, com a sede do governo português no Rio de Janeiro, o Brasil vai ter autonomia para poder fazer negócios, principalmente com a Inglaterra, que era a principal interessada nos produtos brasileiros. Antes disso, só para o pessoal que está em casa assistindo entender, tudo que o Brasil produzia aqui, algodão, café, tabaco, cana-de-açúcar, só podia ser comercializado com Portugal. Então agora não tem mais Portugal. Por quê? Foi invadido por Napoleão. Então Portugal virou uma espécie de uma carta fora do baralho ali durante alguns anos. E a sede do governo português, que era no Rio de Janeiro, dá essa autonomia para a galera poder negociar com outras nações, principalmente a Inglaterra, como eu disse. Então ali o Brasil já começa a ganhar uma certa autonomia econômica, que agora ele pode negociar diretamente com os interessados. E aí os fazendeiros, os produtores desses produtos que eu comentei agora um pouco, eles conseguiram, que era uma elite, né, muito bem, com muito dinheiro e tal, eles conseguiram uma certa autonomia com isso. E aí outro detalhe, é criado o Banco do Brasil, se agora vai ser um país, né, porque ela é uma colônia. Continua sendo colônia, mas aí ele vai conseguir ali um status de Reino Unido a Portugal em breve. Então vai ser criado o Banco do Brasil, a Biblioteca Nacional, feito cursos técnicos, fora reformas de estradas, ruas, praças. Então o Rio de Janeiro, que era uma cidadezinha, passa a ser novamente, já falei isso umas 30 vezes, a sede do governo português. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Estava se caminhando já para uma espécie de uma independência, porque a galera conseguiu mais autonomia. Tá dando para entender? Tranquilo? Sim. Beleza. Aí o que acontece?
A família real vem toda para o Brasil, né? Sai lá de 1807, finalzinho de 1807, chega em 1808 e chega o Dom Pedro I, que na época nem chamava Dom Pedro I, mas é o Dom Pedro, eu chamei de Pedrinho carinhosamente, porque na época ele tinha 9 anos de idade, era uma criança, um garoto. E a infância, o final da infância do Pedro e a adolescência dele foi no Rio de Janeiro. E totalmente diferente de Portugal, né? Portugal, frio, inverno, tal, não sei o quê. Meu, Rio de Janeiro, praia, Copacabana, né? Pão de Açúcar, tô brincando, nem tinha esses nomes dessa. Mas, enfim, praia, aquele clima quente. Então, assim, o final da juventude, final da infância e adolescência do Pedro I foi muito legal aqui no Brasil, porque ele pôde brincar, se divertir, passear, coisa que em Portugal não era sempre que dava pra fazer devido ao clima. Né? Na época do inverno português lá, as temperaturas são baixíssimas. Enfim, e aí esse menino cresce na adolescência e começa a sentir uma espécie de um apego pelo lugar. Afinal, ele viveu talvez os melhores anos da vida dele. Foi no Brasil, não foi em Portugal. Entende o que eu tô querendo dizer? E aí esse menino vai crescendo, vira um adolescente difícil. Por que vocês são tão difíceis? Brincadeira. E aí o Dom João VI acaba tendo um probleminha. Em 1814, Napoleão é derrotado. Em 1815, um general inglês passa a dominar Portugal, porque a família real ainda permanecia aqui no Brasil. E aí a população de Portugal começa a ficar sem paciência. Imagina você ter um rei, uma família real, tudo pronto, tudo certinho, e essa família real está muito distante do reino, não faz sentido, né? Então essa galera de Portugal meio que vai se revoltando até chegar no ano de 1820. Quando chegou no ano de 1820, ó, isso cai muito em prova, hein? Se você quer fazer tech e tudo mais, presta atenção. Aqui nessa câmera. Presta atenção, porque eu tô falando das Cortes de Lisboa, que culminou na Revolução do Porto. A Revolução do Porto foi uma revolução de caráter liberal, que queria basicamente o retorno da família real portuguesa para Portugal, porque eles estavam no Brasil. Só que eles não queriam só o retorno, eles queriam mudar um pouco as regras. Até então, Portugal era uma monarquia absolutista. Vocês lembram o que é uma monarquia absolutista? É praticamente quando eles têm que... Só tem um parlamento, no caso, é o rei. Só o rei que governa. Então todo o poder está na mão do rei. E agora eles queriam justamente essa ideia de parlamento. Eles pegam mais ou menos o modelo britânico da Inglaterra, onde havia representantes eleitos pelo povo, para poder ter um pouco mais de autonomia, um pouco mais de liberdade, e eles fazem essa Revolução do Porto. Então eles criam uma nova lei, criam uma nova Constituição e falam, ó, o rei vai voltar, e se o rei voltar, ele vai ter que se submeter agora a algumas leis, algumas regras, ele não vai ter mais aquele poder absoluto como ele tinha. E aí o rei tá onde? Tá no Brasil, tá no Rio de Janeiro, tomando água de coco, né, pegando bronze lá na praia. E aí chegam essas cartas para ele, pro Dom João VI. E as cartas eram muito claras, olha, só a Revolução em Portugal, a Revolução do Porto. A galera quer mais liberdade, a galera quer o senhor aqui, porque afinal o senhor é o rei e está no Brasil. Então a gente está se sentindo deixado de lado. Estamos chateados com o senhor. Para não perder o reinado, para não perder o país, Dom João VI decide, em 1820, voltar para Portugal. Meio que contra a vontade, porque ele sabia que ele não teria... Mas aí o Dom Pedro ficou. Isso, exatamente. Porque ele sabia que ele, voltando para Portugal, ele não teria mais todo aquele poder, toda aquela pompa de rei. Realmente ele volta, o pessoal faz algumas festas lá, ele fica muito feliz. E ele realmente, como a Helena disse, deixa aqui no governo do Brasil como príncipe regente o filho dele, que era o Dom Pedro I. Agora não mais Pedrinho, mas um jovem aí, né? Vamos fazer uma conta rapidinho? Vocês me ajudam aí, produção? E vocês estão apresentando. Em 1808 ele estava com 9 aninhos. 1820, passou quanto? 12 aninhos, né? 12 mais 9 dá quanto? 21 aninhos. Eu sabia, eu só perguntei aqui para verificar se o pessoal tá ligeiro. E aí ele estava aí com 21 anos. Quem estava com 21 anos? O Dom Pedro I, o Pedrinho. E aí ele ficou com o governo no Brasil. E aí o pai dele meio que fala, ó, se rolar uma independência, que seja para você, do que seja para um outro aventureiro. E aí, nesse momento, a gente tem algumas dificuldades do ponto de vista político e econômico do país. Primeiro, lembra do Banco do Brasil que eu falei? Quando o Dom João VI volta para Portugal, ele raspa totalmente o cofre do Banco do Brasil. Então, toda a riqueza que entrou de impostos, de comércio, ele leva esse dinheiro de volta para Portugal. Então, o Brasil ficou sem nada, sem dinheiro. Então, como é que você vai recuperar a economia do Brasil. Como é que você vai recuperar? Como é que você vai manter um país, né? Sim. Soldado, pagar tropa, pagar funcionário público sem dinheiro em caixa? O pai dele levou tudo. Então, esse é um detalhe. Bom, para resumir, para não ficar tão cansativo, essas Cortes de Lisboa vão impor ao rei de Portugal algumas novas regras, como eu disse. Ele é obrigado a acatar, porque o Portugal se organizou totalmente
para ser agora uma monarquia constitucional, ou seja, Dom João VI vai continuar como rei, mas ele não vai ter mais aquele poder absolutista como era anteriormente. Primeiro-ministro. Exato, vai ser uma espécie de primeiro-ministro, mais ou menos. E eles exigem também que o herdeiro volte. Quem que é o herdeiro? Dom Pedro I. Só que aí tem o dia do fico. E aí o Dom Pedro não aceita essas imposições. Então começa ali uma treta, para falar o português bem claro, entre as cortes de Lisboa, lá em Portugal, que é realmente quem está mandando agora, e o Dom Pedro I aqui no Brasil. E aí fica nesse embate, final de 1821 inteiro, e aí eles dão um ultimato. Né? Dom Pedro estava ali tentando negociar com as cortes de Lisboa, né? Tentando ainda verificar o fato de ficar no Brasil. Ele não queria ir, como eu falei, final da infância, início da juventude dele em Rio de Janeiro. Ele tinha já uma espécie de apego àquele lugar, sem contar que ele era o príncipe regente, né? Então, pô, posso falar algumas coisas aqui? Fora as menininhas, cara. Mano, Dom Pedro I era terrível, você acredita, né? Sem vergonha. Apesar dele ter casado com a princesa Leopoldina, que veio da Áustria, casamento arranjado e tudo mais, a coitada da Leopoldina sofreu na mão do Pedro I. Porque o Dom Pedro I era um sem vergonha, safado. E aí ele tinha, assim, uma espécie de uma vida, pô, ótima, né? Uma vida ótima lá de tudo aquilo que ele queria. Todo mundo beijava a mão dele, se ajoelhava perante os pés dele e tudo mais. E aí, por que teve esse problema? Porque chega uma espécie de um ultimato das cortes de Lisboa pedindo para ele voltar, para ele ser totalmente, como é que se diz? Para ele voltar porque ele seria o herdeiro do trono. E ele não aceita. É quando a gente tem o dia do fico, que é janeiro de 1822. Onde ele fala aquela famosa frase. Vocês lembram da frase do dia do fico? Se é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que fica. Exato, essa frase super famosa, né? Utilizada por muitas pessoas. Diga ao povo que fica. E esse dia do fico foi interessante porque realmente a galera do Rio de Janeiro, que era a capital, começou a ver no Dom Pedro uma espécie de uma figura importante para o processo de emancipação política, ou seja, o processo de independência do Brasil. Porque essa galera não queria mais ser colônia. Então, imagina comigo, os fazendeiros que agora faziam lá os seus diversos produtos, podiam negociar diretamente com a Inglaterra, com os Estados Unidos. Uma das coisas que as cortes de Lisboa queriam que o Brasil voltasse a ser uma colônia. Então essa galera perderia essa autonomia de fazer negócio, ficaria submetido. Outra coisa, Maria, se você fabrica, sei lá, qualquer tipo de produto, você concorda que você que tem que dar o preço do produto? Afinal, foi você que fabricou, você sabe os seus custos, né? A sua mão de obra e tudo mais, sabe o que gastou, perfeito. E Portugal, quando era colônia, não era assim que funcionava. Portugal estipulava o preço. Então eu vou pagar tanto vou falar quilo, porque é a medida atual, né? Porque usavam arrobas, né? Então eu vou pagar tanto pelo quilo do açúcar, vou pagar tanto pelo quilo do algodão. O Portugal que definia. E agora, com essa autonomia que o Brasil tinha, não eram os produtores que conseguiam negociar, o que é justo, né? Se você que está produzindo, você tem que estipular. Claro que é uma negociação, né? Uma pessoa vai ganhar um preço, mas você vai negociando com ela. E aí, como eles não queriam voltar a ser uma simples colônia, voltar a se submeter ao poder de Portugal, começou ali um plano das elites e de toda uma galera de funcionários públicos estando ali junto com Dom Pedro I para fazer o processo de emancipação política, o processo de independência. E aí o Dom Pedro I, como era ligeiro, começa a articular todo esse movimento. Apoiado principalmente, sabe, por conta de quem? Das ideias de quem? Da esposa, cara. Pouco se fala da Imperatriz Leopoldina, ela era uma mulher fantástica. Fantástica, ela teve uma educação excepcional, ela falava vários idiomas, inteligentíssima, e ela era talvez ali a principal conselheira do Dom Pedro I. E ela via essa possibilidade de fazer o processo de independência. Era ela que comandava quando ele viajava. Exato, né? E o Dom Pedro I tinha uns problemas, assim, ele não foi tão aplicado nos estudos como foi a Leopoldina. Então, ela conseguia ver isso, junto com José Bonifácio, que é o nosso patriarca da independência, essa possibilidade do Brasil ser E foi realmente ela um que país. assinou o papel que separava o Brasil do Portugal, dia 2 de setembro. Exatamente. E aí, o estopim para a independência, para chegar aí sim no dia 7 de setembro, para responder finalmente a sua pergunta, depois de não sei quantos minutos que eu falei, foi o seguinte: Dom Pedro, para conseguir esse apoio cada vez mais da população, aí agora a gente já está em setembro de 1822, tá? Teve o dia do fico aí em janeiro, onde a galera se articulou para fazer com que o Dom Pedro I permanecesse no Brasil para não ir embora para Portugal. E a situação só vai piorando. Entre quem? Entre as cortes de Lisboa, lá em Portugal, e o governo brasileiro do Dom Pedro I. Lembrando que o Brasil ainda não era independente nessa época. E aí, com o objetivo de conseguir cada vez mais apoio, de conseguir cada vez mais confiança, Pedro viaja a São Paulo em setembro de 1822.
Eles iam de barco do Rio de Janeiro cidade portuária, perto do mar, desciam em Santos. Ele tinha uma, pode falar? Ele tinha uma amantezinha, você sabia que tinha uma amante em Sim. Santos? Bonitinho, cara. Marquesa de Santos. E aí ele aproveitou que estava em Santos, né? Viu a menininha e depois subiu para a capital por um caminho, na época não tinha carro, não tinha trem, então tinha que vir literalmente em lombos de mula, andando. De cavalo. Demorava muito para chegar de Santos para até a capital. Qual que era o objetivo dessa viagem dele? Conseguir apoio das elites paulistas. Nessa época, São Paulo já estava começando a se despontar como eixo importante econômico do Brasil e ele veio aqui para se reunir com alguns latifundiários, né, essa galera que produzia, para conseguir esse apoio numa possível independência. E aí, no meio dessa viagem, chega um mensageiro, foi enviado às pressas, ele sai muito depois de Pedro I, então por isso que ele demora para chegar, e ele consegue trazer cartas. E essas cartas falavam o seguinte, olha, era um ultimato total. O que é um ultimato? É o último aviso. Se você não voltar imediatamente para Portugal, porque você é o herdeiro do trono, se o rei morrer a gente precisa que você esteja aqui, não precisa mais voltar porque a gente vai te buscar à força. Eles ameaçaram bombardear o Rio de Janeiro. E aí, diz a literatura que quando Pedro vê essas cartas, ele fica muito revoltado. Afinal, ele era o príncipe regente, filho do rei. Ele não ia aceitar ser mandado por uns deputados de quinta categoria lá de Portugal. E aí ele fica muito putaço e faz a famosa frase, né? Ele faz todo um discurso antes e grita independência ou morte. Detalhes interessantes, aqui no livro 1822 do Laurentino Gomes, Eu tenho esse livro. tem, né? Bem legal. Ele fala um pouco das condições que o Pedro estava. Então, quando eu era pequenininho, eu sempre gostei muito de história, a professora falava naquela época que ele estava em uniforme militar, num cavalo super chique e tal, não sei o quê. E na verdade não era. E faz sentido. O trajeto de Santos até São Paulo era uma estrada um tanto quanto tortuosa e difícil acesso. Então ele estava ali um pouco sujo por conta da viagem. No livro, o Laurentino Gomes também explica que ele estava com probleminhas intestinais, então ele estava indo ao banheiro, no matinho, porque não era banheiro, de hora em hora. Então conta-se que quando eles pararam ali próximo ao Riacho de Ipiranga, foi literalmente ali para ele dar uma aliviada, né? Poder também dar ali uma água para os cavalos e tudo mais, que é quando esse mensageiro consegue chegar com essas cartas aí. E ele fica revoltadão e grita tal da independência ou morte. Aí vocês perguntam, tá, e aí foi simples assim? Independência ou morte, acabou. Portugal vai ficar chateado, vai chorar lá no quarto e acabou. O Brasil ficou independente de Portugal? Não, não é tão simples assim. E eu queria saber de vocês, assim, vocês sabem mais ou menos o que aconteceu depois do 7 de setembro? Como que fica esse clima, essa relação entre Brasil e ameaçado, né? Portugal, no caso, né? É, Portugal, eles devem ter ameaçado muito. A mesma moeda. Mesmo nível. Uhum. Só pra não ficar, sabe, como se... Abaixo. Só pra não ficar no nível abaixo. Perfeito. Mesmo ele sendo o príncipe, né? Uhum. Porque, tipo assim, ele viveu no Brasil, só que ele tem, de certa forma, ele tem descendência portuguesa. Sim. Então, ia ficar muito estranho o príncipe, mas, tipo, ele meio que responder pro país que ele nasceu, mas ele sabendo que ele tá cuidando do que é dele, da onde ele viveu, do que ele viveu e do que ele pode fazer depois de tudo isso. Exatamente. E aí começa uma guerra de narrativas, né? Por quê? Porque Portugal tinha uma influência muito grande ainda sobre várias pessoas no Brasil. E eu falo uma guerra de narrativas porque o Brasil estava tentando articular o porquê fazer essa independência e outra. Não era só um grupo, tinha que convencer os outros, né? Então você tinha que convencer a galera que tinha realmente poder. E quando a gente fala de poder, eu falando principalmente da elite brasileira. E quando fala de elite brasileira, é uma coisa para se pensar, gente, o Brasil é gigantesco, gigantesco. Como é que você vai convencer todo mundo do Pará, do Sul, do Maranhão, do Centro-Oeste, do Nordeste, de que a independência era um bom caminho? Para vocês terem ideia, antes da independência acontecer, o estado do Pará se revoltou contra o Dom Pedro I. Teve um determinado momento que o Pará falou assim, somos província de Portugal, vamos responder direto a Portugal, nós não queremos contato com o Dom Pedro I.
Então esse processo de independência ele foi bem complicado Até e ele porque- vai demorar muitos anos depois. Até porque estavam acostumados a ser uma colônia de Portugal. Estavam Tudo que acostumados a ser acontecia colônia. no Brasil era Portugal que mandava. Exatamente. E aí, depois do 7 de setembro, o Brasil, na verdade, ainda vai demorar alguns meses, talvez até, no meu consentimento, até alguns anos, para realmente falar, olha, estamos... Se é que hoje a gente consegue falar isso, né? Somos, de fato, um país independente. Tem algumas coisas que a gente pode discutir depois com relação à economia, que faz a gente pensar se realmente hoje o Brasil é um país independente. Mas o fato é que estava caminhando para uma possível guerra entre Portugal e Brasil, ok? E para evitar essa guerra teve um intermediário, teve uma ação diplomática. E aí eu preciso falar para vocês, a independência do Brasil só aconteceu por conta de um país. E esse país não foi nem o Brasil, muito menos Portugal. Vocês sabem quem foi? Principalmente esse intermediário? Foi, qual o principal... Principal não, mas qual um país que estava muito interessado com a independência do Brasil? Estados Unidos. Qual que era o país mais forte, rico e poderoso do mundo no século XIX? Inglaterra. Eu ia Ah. falar agora. Inglaterra. Eu lembrei da aula que você tinha dado pra gente. A Inglaterra era o xerife do mundo no século XIX. E a Inglaterra fez esse intermédio. Só para vocês entenderem, lembra quando a família real portuguesa veio para o Brasil? Sim. Portugal tinha dívidas com a Inglaterra, porque a Inglaterra escoltou a família real. Uma outra revolução que teve aqui no Brasil, em 1817 vai ter uma revolta muito grande em Pernambuco, por exemplo, e aí o Brasil tem que contratar mercenários, pode deixar o pessoal fazer revolta. Então todos esses custos de revolta, todos os custos que o Brasil precisava ter, ele pegava dinheiro emprestado com a Inglaterra. Brasil não, perdão. Entenda como eu estou falando Brasil. É Dom João VI, que estava no Brasil na época. Entende o que eu estou querendo dizer? Sim. Só que a dívida não era Brasil, porque o Brasil não era independente. Então é Portugal. Portugal que está devendo. Porque o rei, Dom João VI, simboliza ali Portugal e o Brasil como reino unido. Mas a dívida era de quem? Portugal? De Portugal. Porque foi o rei que fez. Concorda? Quando teve a independência lá no 7 de setembro, Portugal estava devendo cerca de 2 milhões de libras para a Inglaterra, que é a moeda inglesa. Era a moeda mais forte, como se fosse o dólar hoje em dia. E aí o meio de campo para Portugal aceitar a independência do Brasil foi feito pela Inglaterra. A Inglaterra chegou para Portugal e falou, olha Portugal, aceita a independência do Brasil. Para convencer as cortes de Lisboa e o rei. Embora vocês entenderam que o rei agora não está mandando muita coisa, né, coitado? Aceita a independência do Brasil. Em troca, você passa a sua dívida de 2 milhões para quem? Não, Pro Brasil. Quem que governaria o Brasil? Dom Pedro I, né? Então foi um Próprio acordo. pai. Um acordo de pai, filho, família com as cortes de Lisboa e foi feito ali uma espécie de um consenso onde o Dom Pedro aceita essa proposta. Então a dívida que era de Portugal passa para o Brasil e aí finalmente Portugal aceita a nossa independência. Já estou falando para vocês já em 1823, um aninho depois. Antes disso teve alguns conflitos, como por exemplo na Bahia. Você já ouviu falar da independência baiana? Sim. Teve a independência mineira também. Isso, antes desse acordo entre o Brasil, Inglaterra e tudo mais, teve uma revolta na Bahia muito grande. Portugal tinha muitos soldados já de Portugal na Bahia, e a população da Bahia se revolta contra esses soldados. Isso já é 1823, depois do 7 de setembro. E aí, inclusive, tem uns casos, vocês já ouviram falar de Maria Quitéria, Maria Já. Filipa? São mulheres que lutaram contra os portugueses. E o que eles queriam fazer em resumo? Expulsar os soldados portugueses da Bahia, e aí sim, entenda, tá gente? Bahia e Salvador, na época, era mais importante que a cidade de São Paulo. Né? Era uma cidade fundamental, era a cidade talvez mais próspera da região Nordeste, uma questão geográfica muito próxima ali também, muito importante. Então era uma cidade importantíssima. Libertar a Bahia do domínio português era fundamental para a consolidação da independência. E aí tem o símbolo, né, de Maria Quitéria, que ela não era uma soldado, mas era uma mulher que luta contra os soldados portugueses. A Maria Quitéria se disfarça de homem como soldado brasileiro para poder lutar contra tropas portuguesas. Inclusive Maria Quitéria é relembrada até hoje no Exército Brasileiro como uma heroína sobre a Guerra de Independência. E aí é isso. O pessoal da Bahia consegue expulsar os portugueses e consegue consolidar esse processo de independência. Tanto que na Bahia, 2 de julho é feriado, porque eles comemoram a independência da Bahia. Então o processo de independência ele começa no 7 de setembro, mas ele não termina ali. Ele ainda vai demorar alguns anos no plural para poder se consolidar. Porque não é assim, né? Declarou a independência num dia, no outro dia já o Brasil é independente, todo mundo aceitou. Mas todo mundo aceitar levou um tempo. Sim. Tipo, entender o que realmente estava acontecendo. Até porque, do nada, ele chega, ele deu a independência pro Brasil, mas e os estados? Exato. E Como é que você a vai convencer essa população? galera? Isso, perfeito. É isso.
A gente vai tocar o sinal daqui a pouquinho, vamos dar uma pausa até o próximo bloco. Voltamos aqui, pessoal, no segundo bloco. Eu sou o Rian. Eu sou a Yasmin. A gente vai apresentar agora. Agora a gente vai voltar com esse dia tão importante para a nação brasileira. Professor, vou te fazer uma pergunta. Quem foi o principal personagem da independência do Brasil? Nossa, o principal personagem. Então, não sei se consigo responder isso, porque talvez seria injusto com outras pessoas, né? Acabou para a história, para a historiografia, para a literatura, sendo Dom Pedro I. Afinal, a independência seria para o surgimento de um novo país, o Brasil, que teria uma nova forma de governo, e ele seria o imperador do Brasil. Então acabou sendo ele. Porém, a gente tem diversos outros personagens. O próprio José Bonifácio, a própria Imperatriz Leopoldina, que talvez na minha concepção era a cabeça pensante por trás da independência. Então a gente tem algumas outras figuras, mas a gente coloca o Dom Pedro I, né? O Pedrinho, lembram do outro bloco, o Pedrinho? Qual a outra pergunta? Onde ocorreu o grito da independência? Foram nas margens plácidas do Riacho do Ipiranga. Então, já foram lá no Parque da Independência, lá no Ipiranga? Não, eu não. Ó, eu vou até eu vou passar um esqueminha legal para vocês verem. E aí fica para todo mundo que tá assistindo, ó. Você pega o trenzinho aqui em Franco da Rocha. Agora tem que descer ali na Barra Funda, tem que fazer agora, como é que chama? A baldeação, obrigado pelas palavras que eu esqueci. E aí você vai pegar o trem que vai lá para sentido Rio Grande da Serra, você vai descer na estação Ipiranga. E ali na estação Ipiranga você já vai perguntando onde é que é a Avenida da Independência. Não é muito longe, andando, dá mais ou menos 20 minutos da estação Ipiranga até o museu do Ipiranga. Não, mas é um morrinho. O trajeto é um morrinho, sim. De subir morro, então. É verdade. Pegar referência. Entendedores entenderão. Enfim. E aí, quando você sobe sentido o Museu do Ipiranga, você vai ver uma construção lindíssima, do final do século XIX, que é um palácio, onde hoje é o atual Museu do Ipiranga. E na parte de baixo tem um jardim muito bonito, inspirado no Palácio de Versalhes, lá da França. Inspirado, não é igual, inspirado. E lá próximo ao Riacho do Ipiranga, agora é um córrego que está boa parte dele canalizado, né? Tem um monumento, tem a pira, que é nada mais é do que uma fogueira que fica lá o tempo inteiro acesa, que é um monumento em homenagem à independência do Brasil. Então foi ali naquela região do Ipiranga, no Riacho do Ipiranga, onde ele gritou independência ou morte. Embora esse grito, posso falar uma coisinha? Pode. Ele acabou tendo uma relevância histórica depois. Foi construído um mito em torno disso, entende o que eu estou querendo dizer? Quando ele falou mesmo, independência ou morte, mas na hora tu não estava assim, lá olhando pro lado, legal. Mas tipo, ninguém imaginou que isso seria uma frase de efeito, como no futuro foi. Então assim, isso foi construído. Tem todo um trabalho de manipulação em torno do personagem Dom Pedro I, para que ele fosse colocado como um herói da independência do Brasil. E aí todo herói precisa do quê? De uma frase de efeito. Aliás, já dizia Peter Parker, com grandes poderes... Aliás, Tio Ben disse para o Peter Parker. Foi o Tio Ben. Tio Ben, com grandes poderes em grandes responsabilidades. E aí surgiu o Homem-Aranha. E aí no Dom Pedro I, a independência ou morte. E você gostou muito desse grito à morte ou não? Eu gosto da parada de independência. O Brasil precisava ficar independente mesmo, né? A ideia de colônia é complicado. Aliás, todos os países que foram colônias, historicamente falando, vai chegar um determinado momento que eles vão lutar por independência. E aí, quando eu digo lutar, é uma guerra, né? Toda uma questão para você pensar um país do zero. O Brasil não é que não teve um processo de guerra de independência, mas é um processo um tanto quanto diferente. Por exemplo, Estados Unidos e Inglaterra, os Estados Unidos para conseguir a independência da Inglaterra foi uma guerra de 5 anos. O processo de independência do Brasil não foi tão violento como foram em outros movimentos, assim, né? Mas é importante, a independência do Brasil, sem dúvida, é importante. Como a gente sabe, todo esse grito aí ficou marcado, tanto que até no nosso hino nacional tem, ouviram do Ipiranga, são as flores. É isso mesmo. Aí todo mundo sabe hoje em dia por causa do grito. Uhum. Qual frase ficou marcada nesse momento histórico? Nesse momento histórico? Eu gosto muito da frase do Dia do Fico, né? Que é o dia lá em 1822, que é o mesmo ano da independência. Mas é a frase que ele fala lá, sai para o bem de todos, a felicidade geral da nação, diga ao povo que fica. Eu acho essa frase mais legalzinha do que independência ou morte. Independência ou morte é muito... Mas tem que ser, Muito mano. brutal, né? História assim, É rock and roll, mano. É tipo
extremista. Mas tinha que ser pra deixar o recado pra Portugal. Falei, mano, se você quiser levar com nós tá preparado. O que você quer em dobro, tá ligado? Tipo assim, brincadeira. Tipo ego, né? Tô brincando, gente, é brincadeira, tá? Mas foi assim. Ô, Pro, na sua opinião, será que se a gente tivesse tido outro... Como vamos dizer? Se não fosse o Dom Pedro... Foi o primeiro. que tivesse feito isso, será que a gente seria... Como posso dizer? Se a gente teria o mesmo resultado? Eu acho que, assim, depende no sentido de família. Como Dom Pedro I era da mesma família do rei de Portugal, é feito ali uma espécie de um acordo entre famílias, né? Para fazer a independência de uma forma mais de boa. Tem um lance da dívida que eu falei, né? A dívida de Portugal passa para o Brasil. Então teve ali um acordo de cavalheiros, um acordo familiar para que isso acontecesse. Se a independência fosse por outra pessoa, digamos um personagem que não fosse ligado à família real portuguesa, essa independência teria sido muito mais violenta, muito mais brutal e teria sido uma espécie de uma guerra civil mesmo. E teve muita morte, assim, ou não? Teve, eu não sei precisar a quantidade, mas você vai ter conflitos no Nordeste, principalmente na Bahia, Maranhão, Pará, mas não foi uma guerra generalizada, assim, entendeu? Boa parte das pessoas, o povão mesmo, não mudou de vida. Então, assim, algumas pessoas apoiavam a independência do Brasil porque viam ali a possibilidade de um sonho, de vai surgir um novo país, uma nova nação, novas leis, onde talvez eu possa ter uma vida melhor. Mas isso logo foi frustrado. Por exemplo, mantiveram a escravidão, a estrutura do povão mesmo não muda, né? Não muda. Só mudou por ser caços. Entendeu? Porque eles tinham mais autonomia, mais poder para poder participar de um governo, afinal, pra caramba, muito. Então, assim, se tivesse sido outra pessoa fazer independência, não teria sido fácil como o Dom Pedro fez, sem dúvida, né? Mas a gente tem que ver quem seria essa pessoa. É difícil responder o si, né? Porque, querendo ou não, Dom Pedro já era da família de quem Exatamente. mandava. Mas ele pensava diferente da família ou não? Eu acho que Então, sim, por conta até da esposa de José Bonifácio, ele pensava já numa questão de fazer independência. Ele foi meio que levado a isso. E vamos falar a verdade também. Imagina, você entrar para a história como alguém que começou um país do zero, né? Tem toda uma questão de poder sobre isso, né? Mas eu vejo assim, se fosse uma... Aliás, tentaram fazer independências, só que não no sentido Brasil. Até isso a gente tem que discutir. Não existia a ideia de Brasil em 1822. Sabia disso? Não existia a ideia de Brasil. Porque assim, hoje quando a gente fala de Brasil, a gente sabe que é um país, tem um hino nacional, tem uma bandeira lindíssima, diga-se de passagem. Mas em 1822 não. O cara da Bahia, ele não se via como brasileiro, ele se via como baiano. O cara de Pernambuco se via como pernambucano, ele não se via como brasileiro. O Sul, a mesma coisa. Então, teve todo um trabalho para nascer essa ideia de Brasil. Entende o que eu estou querendo dizer? Eles viam muito a questão regional. A ideia de nação vai surgir muito depois, com muita briga. O pessoal do 8º ano sabe que depois, vou resumir aqui, tá? Depois da independência surge o primeiro reinado, Dom Pedro fica 9 anos no governo e aí ele vai embora, ele não aguenta a pressão. Ele sai fora, ele abandona tudo para ser rei em Portugal. O pai dele morreu, o irmão mais novo dele lá vai ser o rei de Portugal, eles eram tretados, Dom Pedro abandona tudo aqui e vai embora. No governo ele deixa o filho dele de 5 anos na época, que é o Dom Pedro II, o outro Pedrinho. E esse período é chamado período regencial. O que é o período regencial? Enquanto Dom Pedro II não tem a maioridade, que a princípio era 18, depois cai para 15, mas era 18 anos, o Brasil vai ser governado por regentes. Durante essa época que o Brasil estava fraco de governo, vai pipocar de movimentos de movimentos independentistas no Brasil. Revolta da Cabanagem, no Pará. Eita, Pará de novo. A revolta da Balaiada no Maranhão, que é espetacular. Se um dia vocês quiserem, a gente faz um dia aqui para falar sobre a revolta da Balaiada. Não sei, é citado em raps, assim, não me vem algo assim, tão à cabeça agora sobre a Balaiada, mas a Balaiada é fantástica, porque ela foi um movimento liderado por um ex-escravo e por pessoas pobres, povão mesmo, sabe, querendo assim um local mais justo. E aí que tá, eles não viam a ideia de Brasil, eles viam a ideia regional. Então, o movimento da Balaiada queria independência ali no Maranhão. A Guerra dos Farrapos no Sul queria independência do Rio Grande do Sul, entende? Cada um tem o seu pensamento. A Sabinada na Bahia. Então, assim, pipocou de movimentos para se tornar independente do Brasil. Então, praticamente cada estado ficou com uma ideia. Uma ideia diferente. Em resumo, quer ver um exemplo mais claro sobre isso? Que língua que se fala no Chile? Caraca. Que língua se habla no Chile? Que língua se habla? Espanhol. Espanhol, sim, muito bem. E na Argentina?
Espanhol. E na Colômbia? Espanhol. E no Peru? E na Bolívia? E no Uruguai? E no Paraguai? Tudo espanhol. Aí eu te pergunto, por que todos eles falam espanhol? Porque todos foram colonizados pela Espanha. Por que surgiu tantos países? Não era para ser um país só? Concorda? Se o país colonizou foi a Espanha, se o método de colonização foi o mesmo, por que na América Central e na América do Sul se fragmentou em vários países e o Brasil consegue permanecer? É por conta disso. Essa ideia regional na América Latina, com exceção do Brasil, falando na América Espanhola, ela vai ser mais patente, entendeu? Então o cara do Chile vai se ver como chileno, o cara da Argentina vai se ver como argentino, o cara do Paraguai vai se ver como paraguai. Então assim, no Brasil, essa ideia durante um tempo foi cogitada. Tem um negócio de 1824 chamado Confederação do Equador. Antes do Equador nascer como um país lá perto ali da Colômbia, tiveram a ideia de criar um país chamado Equador, sabe aonde? Pernambuco. Já ouviu falar num cara chamado Frei Caneca? Frei Caneca, Frei da Igreja Católica, ele foi, essa é boa. Caneca Ivone Cast. Gente, eu estou tomando um Guaraná maravilhoso, geladinho, muito obrigado, produção. Esse maluco foi assassinado, e era da Igreja Católica, mano. Ele foi assassinado, sabe por quê? Porque ele pregava a ideia, não só ele, né, falando dele, porque ele era o personagem principal, mas eles queriam fazer um país, mano, no Nordeste brasileiro, sem escravidão, com liberdade para todo mundo, uma ideia da hora, uma ideia republicana. E aí, o que o Brasil fez? Agora já, Dom Pedro I. O que Dom Pedro I fez para não deixar o Pará se separar, o Maranhão, e depois o período regencial, a mesma coisa? Briga, porrada, contrato mercenários, para fazer esses mercenários acabarem com esses movimentos de resistência, muita, para manter o Brasil como um país unido. Então, assim, o Brasil vai ficar um país pacífico como país, como nação, olha, lá no final do século XIX já, que vai ser tranquilo esses movimentos, entende? É prefeitura que fala, né? O presidente do Pedro II, como que ele fez para... Aí ele vai ser imperador. Como assim? Para tirar essa ideia de cada estado. Aí aqui tá na base da porrada, violência. Ele vai contratar soldado, porque assim, ó, vamos lá. A independência aconteceu em 1822. O Brasil tinha exército? Não. O Brasil não tinha nada. O dinheiro que tinha, o pai dele levou para Portugal, que eu falei no bloco anterior. Então teve que começar um país todo do nada, né? E isso tem um custo muito grande. Como que ele vai contratar soldado? Aí vamos lá, vamos imaginar aqui hipoteticamente. Franco da Rocha quer se separar do resto de São Paulo. Franco da Rocha quer virar, entre aspas, um país. Aí todo mundo de Franco da Rocha vai começar esse movimento para se tornar independente de São Paulo. O que o governador de São Paulo faria? Imaginando o século XIX, pelo amor de Deus, tá? Que era um movimento ali mais rebelde. Com militares. Mandariam militares para acabar com a Revolução em Franco da Rocha, certo? Mas eu te pergunto, para esses militares virem aqui acabar com a Revolução em Franco da Rocha, eles teriam que ser contratados, pagos, né? Sim. São soldados profissionais. O Brasil não tinha esses soldados. O que o Brasil vai fazer? Ele vai contratar mercenários. Então, o que eram mercenários? Eram soldados que cobravam dinheiro para fazer o serviço sujo que era mandado pelo imperador. Como que o Brasil vai conseguir dinheiro para contratar esses mercenários? Empréstimo. Com quem? Inglaterra. Inglaterra, século XIX. Aí, eu quero que vocês entendam o seguinte. Lembra da dívida de 2 milhões? Uhum. Vai aumentar. E vai aumentar. E vai aumentar. E E vai aumentar. Lembra lá, Guerra do Paraguai? 8º ano? Novamente, precisa de dinheiro. Fazer uma guerra custa dinheiro, né? Muito. Comprar armas, deslocamento, soldados, tudo mais, farda. Tanques. Entendeu? Então, assim, gasto absurdo. Então, a dívida brasileira vai só aumentar. A dívida brasileira é tipo o cartão de crédito. Já viu o cartão de crédito, a fatura de cartão de crédito do pai e da mãe? Não tem o pagamento total e pagamento mínimo? O Brasil sempre faz o pagamento mínimo. Ou seja, ele nunca paga toda a fatura. O que acontece se não pagar toda a fatura? No outro mês vem o quê? Mais juros. Mais juros. Essa é a dívida brasileira. Quando começou? 1822. E tem até hoje? Até hoje. Até hoje. A dívida hoje, para quem não sabe, vocês sabem o valor da dívida brasileira? Não. A dívida brasileira, claro que ela mudou de figura. A gente teria que demandar um tempo para explicar isso. Hoje não é mais com a Inglaterra, né? Ela hoje é com instituições bancárias ao longo do mundo, inclusive que o próprio governo brasileiro assume. Não, todos os países do mundo praticamente têm dívida externa. Só que a nossa dívida hoje ela está fora do controle, cara. A gente está falando de 5 trilhões. É absurdo. Aí o PIB brasileiro é 2 trilhões, ou seja, nem se a gente economizar dinheiro de um PIB, o ano inteiro a gente consegue pagar a fatura inteira, entendeu? Então tem que fazer o quê? Pagamento mínimo. E a dívida vai aumentando. Mais de 50% do PIB hoje é para pagar
dívida externa. Ô professor, mas também nesse caso não daria pra gente pagar um pouco mais do valor mínimo pra diminuir mais a dívida? Então, aí tem um outro debate que acontece. Nos últimos anos, depois do Plano Real, foi criada uma ideia de juros flutuantes. Sabe o que é juros flutuantes? Não são juros pré-fixados. Vamos supor que você foi ali comprar um carro numa agência. Ele vai chegar lá e vai falar, ó, a taxa de juros vai ser, sei lá, 1,5 ao mês. Você sabe quanto vai ser de juros, do começo ao fim do pagamento. Os juros flutuantes não é assim que funciona. Depende de uma série de demandas. Se tem estabilidade no país, os juros aumentam. Se o país está mais tranquilo, os juros caem. Então, esses juros, e não é o Brasil que estipula essa questão também. Então, tudo isso foi feito de uma forma que a gente está sempre preso a isso. Entende o que eu estou querendo dizer? É bem complexo. E essa parte de economia, fica até meio assim de entrar em detalhes, porque tem que tomar muito cuidado com o que fala, porque é bem delicado. O que eu posso dizer para vocês, como professor de história, a dívida externa, ela continua crescendo, é uma questão muito preocupante, porque demanda muito dinheiro, e ela tem origem, sim, ela tem origem na independência do Brasil. Professor, como a gente viu, tá bem complicada a situação do Brasil, economicamente falando. É assim, a gente enfrenta esse problema desde a independência. Desde a independência. Aliás, então, vale até indicação, como é um podcast mais acadêmico, né, educacional e tal, indicar um livro, As Veias Abertas da América Latina, de um cara chamado Eduardo Galeano, jornalista uruguaio muito bom, que ele explica exatamente isso. Como que os países latino-americanos sofreram, mesmo depois das independências, com o imperialismo europeu e estadunidense. E o Brasil está nesse contexto, né? A gente tem independência? Tem e não tem. Se a gente tivesse independência verdadeira... Mas tem um Brasil específico, João, que está com uma dívida muito grande, o Brasil ou não? Sim. No livro ele explica essa questão também do Brasil. Se outro país quiser ter uma guerra com o Brasil para pagar a dívida logo, Como você acha assim? que aconteceria? Tipo assim, invadir um país menor que a gente, vocês sabem que o Brasil é muito grande e tem muita força militar comparado ao que está do lado da gente. Chile, a gente, esses países. Não, aqui não. América Latina a gente é pacífico. Não, mas uma suposição, se entrar um governador lá doidão das ideias, aí a gente vai e invade todo mundo, mas um por um, né, devagarzinho, porque não dá conta de todo mundo. Tem um canalzinho do YouTube que brinca com isso, eu não lembro agora. Ele fala, o que aconteceria se o Brasil invadisse a Argentina? O que aconteceria se o Brasil invadisse o porque Uruguai? aí vai evoluindo uma suposição. Começa no Chile, aí depois vai pro Paraguai, aí depois a gente vai pra Argentina. A gente vai gastar muito dinheiro, mas já vai ter lucrado um bom dinheiro, porque a gente vai ter dominado a capital, vai pegar todo o PIB. Mas então, é muito relativo isso também. Os outros países estão ruinzinhos igual a gente também. A Argentina está numa crise pior que a gente, entendeu? E é o sim, né? O famoso sim. Mas não, posso garantir que o Brasil não vai fazer isso, não. Existem mecanismos que proíbem que alguém que chegue ao poder queira fazer uma guerra, invadir outro país desse jeito, né? Como a gente está no Estado democrático de direito, nenhum presidente, por mais forte, entre aspas, que ele seja, ele consegue fazer algo do gênero como invadir outro país. Nem o Trump consegue fazer isso na teoria, né? Na teoria, os Estados Unidos só consegue invadir outro país se tiver aprovação do Congresso. Então tem que ter toda uma discussão com deputados, senadores, para poder invadir outro país, né? Um mecanismo foi criado justamente na questão democrática para proibir e dificultar ditadores, né? Que um só governe, para evitar esse tipo de coisa, entendeu? Então podem ficar tranquilos. Mas eu posso falar um negócio? Pode. Envolvendo talvez isso pero no mucho? Eu acho que a gente vive no melhor país do mundo, cara. Eu acho. A gente tem 1 milhão de problemas. Aliás, 1 milhão e um. Mas, aqui tem tudo. Primeiro que é um país pacífico. A gente não corre risco, na teoria, se bem que os Estados Unidos estão metendo um pouco louco, mas acho que não, de ser invadido por outra nação. Ponto. A gente tem um clima ameno, a gente consegue viver confortavelmente. Tudo que coloca no chão. Exato. Esses dias eu estava falando com o ensino médio, uma aula de geografia, sobre placas tectônicas e tal. Quando você olha a posição geográfica do Brasil com relação às placas tectônicas, é maravilhoso, cara. Então os outros, por exemplo, se vocês viram essa semana, teve um terremoto no Afeganistão, mais de 800 mortes. Metade do Afeganistão está praticamente no meio de uma placa tectônica. Aliás, de um encontro entre duas placas tectônicas, né? E aí faz com que aconteça terremotos lá diariamente. Diariamente não, mas de forma mais corriqueira. Aqui não. Então, furacão, enfim, a gente tem desastres naturais mais relacionados à chuva, mas dá para fazer prevenção, né? Por exemplo, você pega ali uma galera que mora em área de risco, você tira aquela galera dali, coisa que o poder público infelizmente não faz. Então, assim, a gente pode, do ponto de vista de desastres naturais, é um país bacana para viver. Clima ameno, território à beça, a gente é o 5º maior país do mundo, né?
População extremamente trabalhadora, cultura que você falou riquíssima. Nossa, a capacidade de produzir tanta coisa. Então, assim, eu acho que a gente vive num país muito bacana, muito bom. Claro que a gente tem alguns problemas que a gente precisa resolver, mas a gente pode perder a esperança. Até por isso que a gente é professor. A gente, quando eu falo a gente, é o grupo, né? A gente vira professor para quê? Para tentar colocar algumas coisinhas na cabecinha de vocês, para que vocês, quando forem adultos, tiverem o trabalho de vocês possam colaborar. Porque se todo mundo trabalhar junto, você constrói um país legal e bacana para todo mundo. Acho que essa é a verdadeira independência, entendeu? É entender, ó, meu país tem alguns problemas, mas eu, enquanto cidadão, vou fazer o meu melhor para poder ter uma vida digna, correta. Entendeu? É isso. É isso, gente. Vamos finalizar agora o podcast. Agradecer pela presença, muito obrigada. Eu que agradeço, sempre que precisar estaremos aqui. Desculpa as brincadeiras. Não, melhor ainda, deixa E mais é isso aí. Deixa mais feliz, Bruno. E seguem lá, gente, no Instagram, YouTube e futuramente TikTok também, né? Se tiver. Isso aí. Curta, compartilhe. Ative os sininhos Comenta. para as notificações. Eu sempre quis falar isso. Mas fala, seja feliz. Sobre história. Hã? Cria um canal no YouTube sobre É, eu história. queria, mas não sei editar, eu tenho preguiça das Pede pro coisas. pessoal da gente, essa coisa. Feliz 7 de Isso. setembro, gente. Verdade. Então, E, gente, o pessoal não vai cair na segunda. É, gente, ó, vou fazer uma petição aqui quando eu for presidente. Os feriados que caírem no final de semana serão colocados na segunda-feira. Votem no Pra novo emendar. presidente. É isso. Obrigadão, gente. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Agora vamos cantar.